Seguinte, deixa eu só... Pronto, começou a gravação. Vamos combinar o seguinte nessa aula de hoje? Eu vou começar do básico. É o beabá, tá? O babebi bobu. Então, justamente para você falar assim, não estou entendendo nada. Então, a gente vai começar lá do básico. Se em algum momento, ainda que seja lá nesse básico, você não entendeu, não ficou alguma coisa clara, fala. Abre aí o microfone, ou então bota aí no comentário para que eu possa repetir. Sabe por quê? Isso daqui é uma escadinha. A gente vai subindo degrau. Se chegar lá em cima e você falar assim, eu não entendi, mas é o que está lá embaixo. Você vai despencar e vai sair rodando. Entendeu? Então, eu vou começar lá, bem tranquilinho lá embaixo. Vou perguntar toda hora, tá tranquilo? Então, não deixem de falar. Ok? Combinado? Estão me ouvindo? Está todo mundo vivo aí? Sim. Ai, que bom. Então, vamos embora. Vou compartilhar com vocês. Bom, como eu disse, isso daqui é um tema que muita gente entra em pânico, sem necessidade. Vocês vão ver que ao final da aula de hoje, eu vou perguntar assim, o diabo é tão feio como se pinta? Vocês vão ver que não é. Claro que vai ter um monte de coisa e tudo, mas existe uma lógica em tudo. Não à toa o nome é raciocínio lógico. Existe lógica em tudo. Antes da gente começar, ou melhor, eu vou começar antes e depois eu vou falar nisso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber o que é uma proposição. Vocês vão ouvir falar muito em proposição. Proposição é uma sentença declarada por meio de palavras ou símbolos, pode ser uma escrita, né? Que vai ser considerada, pelo seu conteúdo, verdadeira ou falsa. Olha aqui, eu botei um exemplo de uma proposição. Salvador é a capital da Bahia. Essa proposição é verdadeira ou falsa? Verdadeira? Verdadeira. Salvador é a capital da Bahia. Isso é uma proposição verdadeira. Tá? Em resumo, para uma proposição P, que pode ser avaliada por um critério lógico, podem ser atribuídos os valores V para verdadeiro e F para falso. Regrinha que a gente vai ver agora, a partir de agora a gente vai ver isso direto. Geralmente a gente indica proposições por letras minúsculas, começando sempre pela letra P. Mas por que P? É uma convenção, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma proposição, olha, eu botei dois exemplos ali, proposição P, e é assim que eu vou indicar, tá? P, dois pontos. O que quer dizer isso? Proposição P. Maria é loura. Estou falando que essa proposição é o quê? Verdadeira. Mas como é que eu sei que a Maria é loura? Gente, isso é um exemplo, tá? Podia botar falso. Só estou mostrando que a proposição P é verdadeira. E a proposição Q, Joana é negra, é falso, tá? Então, aqui eu tenho duas proposições, P e Q, e eu tenho o valor verdade delas. Como assim valor verdade? Valor verdade é o que a gente diz, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá bom? Então, assim, existem alguns princípios em lógica, mas o principal deles chama-se, um dos principais deles chama-se assim, princípio do terceiro excluído. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu tenho uma proposição qualquer, só existem duas possibilidades, ela ser verdadeira ou ela ser falso. Não existe uma terceira possibilidade. Tá? Então, toda proposição ela vai ter ou um valor verdadeiro ou um valor falso. Tá? Obviamente, por exemplo, ali, Salvador é a capital da Bahia. A gente consegue definir, isso é verdadeiro. Né? Curitiba é a capital do Brasil. É verdadeiro ou falso essa proposição? Falsa. Falso. Ok? Deu para entender, então, o que é a proposição? Eu estou falando e estou parando e vendo. Está tranquilo até aí? Porque eu vou prosseguindo. Se não souber o que é uma proposição, o negócio vai degringolar lá na frente. Tá? Então, proposição está ok. Né? Então, seguimos. Sempre que não conseguimos atribuir o valor lógico a uma proposição, né, logo, essa frase não é uma proposição. Tá?
Se eu não consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa, não é uma proposição. Uma proposição tem um valor lógico, verdadeiro ou falso. Aqui eu coloquei alguns exemplos do que não é uma proposição. Olha a primeira. Frases interrogativas não são proposição. Qual é seu nome? Isso não é uma proposição. Por quê? É uma pergunta. Perguntas não são proposições. Proposições são afirmações, né? Frases exclamativas, que linda essa mulher. Frases imperativas, dando ordem, né? Estude mais. Frases optativas, aquela pedindo alguma coisa, Deus te acompanhe. Frases que não tenham verbo. É preciso ter um verbo. Aí, por exemplo, caderno de Maria. Caderno de Maria não é uma proposição. Diferente se eu botasse assim, o caderno de Maria caiu. Aí seria uma proposição. Eu poderia dizer se é verdadeiro ou falso essa situação, né? E, por último, sentenças abertas. O que são sentenças abertas? São sentenças que vai ter uma variável. A gente joga uma letra ali no meio e aquela letra pode ser qualquer valor. Olha aqui um exemplo. X é maior que 2. Bom, esse X pode ser infinitos valores. Pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não tenho como definir, né? X mais Y é igual a 10. Não, X mais Y pode ser 4 mais 6, 5 mais 5, 3 mais 7, 2 mais... Infinitos valores. Z é a capital do Chile. A Z pode equivaler a várias coisas. Então, quando eu não consigo atribuir um valor a uma variável, ela é uma sentença aberta, que admite inúmeras respostas. Então, também não é uma proposição. Em resumo, para ser uma proposição, eu preciso definir se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ok? Tranquilo até aí? Sim. Então, vamos embora. Pode ir. Agora, como é que eu faço para negar uma proposição? Olha aqui. Proposição P. Maria gosta de estudar. Como é que eu nego isso? O símbolo de negação é um tiozinho na frente do símbolo, né? Se eu tenho a proposição P, a negação dessa proposição vai ser o tio na frente do P, que eu vou chamar de não P, tá bom? Então, a negação de Maria gosta de estudar vai ser o quê? Maria não gosta de estudar. Proposição Q, choveu hoje. Qual é a negação? Não choveu hoje. Olha a R. Curitiba não é a capital do Paraná. Quando eu nego uma negação, eu estou afirmando. Então, a negação de R vai ser o quê? Curitiba é a capital do Paraná. Eu estou negando uma negação, né? Olha a proposição S. Eu não estou com medo. Como é que vai ser a negação? Eu estou com medo. Ok? Vamos ver se vocês pegaram aí, então. Suponha que eu tenha a proposição P. João está cansado. Como é que eu negaria essa proposição? João não está cansado. Perfeito. Eu botaria não P, né? João não está cansado. Ok? Na proposição Q. Não gosto de neve. Como é que fica o não Q? Como é? Repita aí a afirmativa. Não gosto de neve. Gosto Como é que eu de nego neve. isso? Gosto de neve. Se eu não gosto de neve e eu quero negar isso, basta dizer que eu gosto de neve, né? Agora, eu vou dar uma complicadinha. E aí já vem a primeira pegadinha, que eu quero que vocês fiquem atentos. Tá? Proposição R. Todo brasileiro é feliz. Como é que eu nego isso? Nem todos brasileiros é feliz. Perfeito. O correto é nem todo brasileiro é feliz. Sabe como é que eu poderia escrever também? Eu poderia botar assim, ó. Existe pelo menos um brasileiro que não é feliz. Isso também seria negação. Sabe por quê? Quando eu digo que... E às vezes a pessoa confunde.
a gente fala todo brasileiro é feliz. A pessoa acha que negar isso é dizer que nenhum brasileiro é feliz. Isso não é negação. Isso não é negação. A gente precisa ficar atento ao seguinte. Se eu chego para vocês e falo assim, ó, todos os alunos que estão aqui vão fazer a prova. Se tiver pelo menos um que não vai fazer, minha afirmação já é mentira. Quando eu falo todo, sempre, nunca, jamais, nenhum, quando eu falo essas coisas categóricas, basta eu ter um único exemplo que fure para minha afirmação estar errada. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Proposição S. Nenhuma criança gosta de injeção. Como é que eu nego essa proposição? Nenhuma criança gosta de injeção. Existe uma criança que gosta de injeção. Existe pelo menos uma criança que gosta de injeção. Injeção. Né? Porque o que acontece? Quando eu digo que nenhuma, significa que ninguém gosta. Mas se tiver pelo menos uma, eu já estou negando isso aqui. Ok? Então, não é se ficaria assim, ó. Existe pelo menos uma criança que gosta de injeção. Okay? É bem diferente da gente falar todas as crianças gostam de injeção. Isso daí não é negação. Tá bom? Ficou claro isso daí? Sim. Então, seguimos. Bom, agora a gente vai falar dos conectivos lógicos. E aí a gente precisa ter atenção, porque começa a lógica em si. Né? A gente vai começar falando da conjunção. Quando a gente fala em lógica formal, né, lógica matemática, a gente está falando de uma linguagem em escrita matemática, mas que a gente consegue traduzir para a língua portuguesa. Né? A conjunção nada mais é do que o conectivo e. A gente vai indicar em lógica matemática, né, em linguagem matemática, pelo acento circunflexo. Então, olha aqui o exemplo. Vamos supor que eu tenha duas proposições. Eu vou usar essas proposições agora para todos os exemplos, para a gente ficar certinho. Tá? Proposição P, Maria é feliz. E proposição Q, João está nervoso. Se eu usar a conjunção, olha o que eu coloquei aqui. Ó. P, acento circunflexo, Q. Né? Primeiro, como é que eu leio isso? Eu não leio P, acento circunflexo, Q. Deixa eu achar aqui. P, Q. Estou botando nos comentários. Tá? Eu não leio P, acento circunflexo, Q. Eu vou ler P e Q. Esse acento circunflexo é o E. Tá? É a mesma coisa que fosse o E na língua portuguesa. Então, eu vou ler assim, ó. Maria é feliz e João está nervoso. Ok? Maria está feliz e João está nervoso. Tá? Agora, numa conjunção, aí a gente vai falar do valor verdade, porque assim, Maria é feliz é uma proposição. Concordam? E João está nervoso é outra proposição. São duas proposições diferentes. Quando eu junto as duas e vira P e Q, Maria é feliz e João está nervoso, eu tenho uma proposição composta, formada de duas proposições. Maria é feliz e João está nervoso. Né? Então, assim, a proposição P pode ser verdadeira ou falsa. Assim como a proposição Q também pode ser verdadeira ou falsa. Né? Eu não sei. Eu não sei se Maria está feliz, eu não sei se João está nervoso. Agora, para que a proposição inteira, junta, ela seja verdadeira, isso só vai acontecer se as duas forem verdadeiras. As duas forem verdadeiras. Ah, mas por que as duas forem verdadeiras? Porque em uma conjunção, quando a gente trabalha com a conjunção, com o símbolo do acento circunflexo, que equivale ao E,
A proposição só vai ser verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a proposição P é: hoje é quinta-feira. E a proposição Q é: amanhã é sábado. A proposição P é verdadeira ou falsa? Verdadeira. E a proposição Q, ela é verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa. Pensei que vocês estavam na dúvida se amanhã era sábado, já ia começar a me assustar. Então, não, falei, pô, se o pessoal não sabe que amanhã é sábado, gente, pelo amor de Deus, a coisa tá feia. Então, vamos lá. Vou ler em língua portuguesa e vocês vão me dizer se tem sentido. Hoje é quinta-feira e amanhã é sábado. Tá certo isso que eu falei? Não. Se eu chego para vocês e falo assim, ó, fulano, hoje é quinta e amanhã é sábado. Você vai falar o quê? Né? É verdade, tá certinho. Ou você vai falar assim, cara, você tá com algum problema. Tá certo ou tá errado? Está errado. Totalmente errado, né? Então, o que acontece? Para que uma proposição composta com E seja verdadeira, eu preciso que as duas sejam verdadeiras. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, ou as duas forem falsas, a gente vai ter uma proposição falsa. Tá? Alguém levantou a mão aí, né? Quem quer fazer alguma pergunta? Não, acho que deve ter sido engano, então. Então, vamos analisar agora a proposição que eu coloquei aqui. Salvador é capital da Bahia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Recife é capital de Minas Gerais. Verdadeiro ou falso? Falso. Então, analisando P e Q, eu digo que o quê? Eu digo que P e Q é verdadeiro ou P e Q é falso? Falso. Falso, né? Porque eu tenho uma verdadeira e uma falsa. Para ser verdadeira, precisaria que as duas fossem verdadeiras. Ok? Tá claro aí? Professor, Oi. Sim. o negativo? Calma aí, Douglas, tá? Baixa seu áudio, seu som. Tá ouvindo agora? Continua abaixo. Consegue me ouvir agora? Ah, agora sim. Então vai prevalecer sempre o negativo? Na conjunção... Não é prevalecer o negativo. A questão é a seguinte, que você tem que lembrar sempre o seguinte. Numa conjunção, a proposição composta, né, as duas juntas, só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras. As duas forem verdadeiras. Então, se tiver uma falsa, já sujou tudo. Não pode ter nada falso numa conjunção. Porque a conjunção está falando isso e aquilo. Quando eu falo e, eu estou falando das duas coisas juntas. Então, se tiver uma falsa, ela sujou o negócio todo. Ela só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Ok? Ok. É preciso que fique claro, porque isso é a conjunção, só que tem outras operações lógicas. E vocês não vão poder confundir depois, tá bom? Então, lembrem-se sempre, a conjunção é o e. Isso e aquilo. Então, é preciso que as duas sejam verdadeiras para que a proposição seja verdadeira. Ok? Bom, Ok. vamos então agora para a disjunção. A gente tem a conjunção, que é o e a gente tem a disjunção, que é o ou. Se a conjunção eu tenho o acento circunflexo, a disjunção é o contrário. É o acento circunflexo virado com a boca para cima. É o V, né? Significa o ou. Estou dando o mesmo exemplo aqui, ó. P, Maria é feliz, Q, João está nervoso. Quando eu coloco P, Vzinho, Q, na verdade eu vou ler o quê? P ou Q. Tá? O V tem o sentido de ou, é uma disjunção.
Então, eu vou poder falar assim, ó, Maria é feliz ou João está nervoso. Tá? A única coisa que vai diferenciar é a conjunção. A conjunção, ela tem... Perdão, é o conectivo. Se a conjunção circunflexo é o E, a disjunção, o V, é o OU. Tá bom? Agora, e qual é a diferença da conjunção para a disjunção? Lá eu falava E, aqui eu falo OU. Então, já vai mudar de figura. Porque quando eu falo uma coisa ou outra, ela só vai ser falsa se as duas forem falsas. Se as duas forem falsas, vai ser falso. Quer ver? Eu vou dar o mesmo exemplo. P. Salvador é a capital da Bahia. E que Recife... Ah, não, já estou dando aqui. Pô, já estou dando aqui a resposta. Já tem até aqui, eu estou copiando à toa. Aqui, ó. Salvador é a capital da Bahia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Recife é a capital de Minas Gerais. Falso. Falso. Agora vamos analisar. Salvador é a capital da Bahia ou Recife é a capital de Minas Gerais? Verdadeiro. Uma coisa ou outra. A uma está errada. Verdade, uma está errada. Mas a outra está verdadeira. A outra está certa. Se tem uma certa, é o que me interessa. Eu preciso ter pelo menos uma certa. Se eu tiver uma certa, a proposição está correta. O que eu não posso ter são duas falsas. Quer ver um exemplo? Hoje é sábado. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Janeiro é um dia da semana. Falso. Falso. Hoje é sábado ou janeiro é um dia da semana? Falso. É falso, porque as duas são falsas. Ou seja, isso ou aquilo. Pô, mas as duas são erradas. Você tem que escolher entre essa ou essa. Pô, mas as duas são erradas, não posso escolher por nenhuma, porque as duas são falsas. Né? Se as duas são falsas, a proposição toda é falsa. Ficou claro essa daí? Ficou. Ótimo. Então, olha só, já temos duas. Já temos a conjunção e já temos a disjunção. Ok? Não precisa se preocupar com o nome, conjunção e disjunção. O que vocês precisam saber é o E e o OU. Tá? No E, as duas precisam ser verdadeiras para ser verdade. Em todos os outros casos é falso. E no OU, as duas precisam ser falsas para ser falso. Em todos os outros casos é verdadeiro. Você não precisa decorar, é só você seguir a lógica. Use um exemplo que você vai ver realmente. Se eu botar E ou, você vai conseguir descobrir. Ok? Posso seguir? Pode. Então, vamos embora. Agora eu vou falar de um que a gente não usa muito, mas que é interessante a gente saber. Se chama disjunção exclusiva. Aí você vai falar assim, ah, mas é o Vzinho também? Não, não é o Vzinho, não. A disjunção exclusiva é o mesmo sentido do OU, só que o símbolo dela é um V com um tracinho embaixo, só que eu não consegui de jeito nenhum botar esse tracinho lá no computador, mas vocês saibam que a disjunção exclusiva é um V com um tracinho embaixo, que indica ela. Tá? Qual é a diferença? Disjunção exclusiva, o nome já está dizendo, ela vai excluir, é ou uma coisa ou outra. Se eu chego para você e falo assim, Valmira, você quer água ou suco? Aí você vai me responder, né? Você pode, se você estiver conversando, não, eu quero os dois. Se você falar que quer os dois, você está errada? Não. Não, eu te ofereci água ou suco, você falou, eu aceito os dois. Tá. Agora, se eu chego para você e falo assim, Valmira, você quer ou água ou suco? Aí muda um pouquinho de figura. É ou uma coisa ou outra. Não pode ser as duas. Uhum. Né? Se você, eu quero as duas, Valmira, você vai beber lá na sua casa. Porque aqui é ou uma coisa ou outra. Vocês estão vendo a diferença desse ou para o outro? Esse daqui, um ou exclui o outro. Então, olha como é que fica aqui, ó. P ou, na disjunção exclusiva, que
que a gente fala assim, ou P ou Q, tá bom? Ou Maria é feliz, ou João está nervoso. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou uma coisa ou outra, tá? Então, olha aqui, em uma disjunção exclusiva, uma proposição composta só será verdadeira se uma for verdadeira e a outra for falsa. Se as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, a proposição é falsa. Porque está muito claro, ou uma coisa ou outra. Tem que ser uma das duas. Não pode ser as duas e nem nenhuma. Ou isso ou aquilo. Né? Lembrem-se sempre quando vocês... Lembrem lá a infância de vocês, a mãe de vocês pode ser que tenha falado assim, não, ou isso ou aquilo. Não tem terceiro. Ah, mas eu quero... Não. É ou isso ou aquilo. Se vocês lembrarem disso na hora da prova, com certeza vocês vão lá de junção exclusiva. Ou isso ou isso. Não tem um terceiro. Então tem que ser um dos dois. Não pode ser os dois e não pode ser nenhum. Ou um ou outro. Ok? Aí vamos ver o exemplo aqui. Salvador é a capital da Bahia. Verdadeiro. Recife é a capital de Minas Gerais. Falso. Vamos analisar ou P ou Q. É verdadeiro ou falso? Ou Salvador é a capital da Bahia, ou Recife é a capital de Minas Gerais. Posso dizer que essa afirmação que eu fiz é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira, porque uma é verdadeira. Agora, se eu colocasse assim, ó, Salvador é capital da Bahia, não, perdão, ou Salvador é capital da Bahia, ou Recife é capital de Pernambuco. Estaria verdadeiro ou falso? Verdadeira. Falsa. Falso por quê? Porque as duas são verdadeiras. Salvador é a capital da Bahia e Recife é a capital de Pernambuco. Como as duas são verdadeiras, lembre-se que isso é uma disjunção exclusiva. Uma exclui a outra. Ou isso, ou aquilo. Né? Então, não pode ser as duas verdadeiras. Mais um exemplo. Ou Salvador é a capital de Piauí, ou Recife é a capital de Minas Gerais. Verdadeiro ou falso? Ou Salvador é a capital do Piauí, ou Recife é a capital de Minas Gerais. Minha afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Salvador é a capital do Piauí? Não. Não. Recife é a capital de Minas Gerais? Não. As duas são falsas. Se as duas são falsas, é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Se as duas são falsas, é falso. Tá? A disjunção exclusiva só vai ser verdadeira quando tiver uma verdadeira e uma falsa. Tá? Um verdadeiro e um falso. Se tiver duas verdadeiras ou duas falsas, não é verdadeira, é falso tudo. Ficou claro agora? Sim. É importante que, se vocês tiverem dúvida, vocês falem. Porque vocês estão vendo que as coisas estão acumulando. Daqui a pouco isso tudo vai estar no exercício. E aí, se vocês não tiverem entendido, vai virar o samba do crioulo doido. Ok? Bom, então posso seguir, então. Para certificado. Falamos do conjunção, disjunção, disjunção exclusiva. Agora a gente vai ver uma quarta operação lógica e uma das mais importantes, chamada condicional. Né? A condicional vai ser indicada pela setinha e ela vai se referir ao se isso, então aquilo. Então, no mesmo exemplo que eu estava aqui, ó, Maria é feliz, João está nervoso. Quando vocês verem esse símbolo aqui, ó, P setinha Q, é a mesma coisa que eu falar. Se P, então Q. Se P, então Q. Então, quer dizer o quê? Se Maria é feliz, então João está nervoso. Tá? Se Maria é feliz, então João está nervoso.
Deu para entender o que significa condicional? Se P, então Q. Isso é uma condicional, né? Se acontece isso, então acontece aquilo. Tá? Agora, e em relação ao valor verdade de uma condicional? A condicional vai ser sempre verdadeira, com uma exceção. Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a condicional é toda falsa. Tá? Em todos os outros casos, a condicional é verdadeira. Quer ver um exemplo? Vamos primeiro resolver essa daqui e depois eu boto mais exemplos. Salvador é a capital da Bahia. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Recife é a capital de Minas Gerais. Verdadeiro? Falso. 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 Então vamos analisar a condicional. Se Salvador é a capital da Bahia, então Recife é a capital de Minas Gerais. Falso. Falso. Por quê? A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É o único caso de falsidade. Primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Agora, e se eu fizesse ao contrário? Se Q, então P. Se eu colocasse assim, ó, se Recife é a capital de Minas Gerais, então Salvador é a capital da Bahia. Estaria verdadeiro ou falso? E por que seria verdadeiro? É isso que eu não entendo. Não, vamos lá. É verdadeiro? Verdadeiro. Você já Verdadeiro. deu coisa antes falou. Então, exatamente. O único caso de falsidade é esse que a gente viu aqui, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Agora, olha o segundo caso. Se Recife é a capital de Minas Gerais, então Salvador é a capital da Bahia. Vocês concordam que é verdadeira essa afirmação? Sim. Sim. Tem alguém que discorde? A questão do si. A gente sabe que é verdadeiro porque eu já falei ali em cima. O único caso de falsidade é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Mas aí vem a pergunta da Valmira. Mas por que isso é verdadeiro? Se Recife é a capital de Minas Gerais, Salvador é a capital da Bahia. Porque em cima de uma afirmativa falsa, eu posso tirar qualquer conclusão. Se eu parto de uma premissa falsa, Recife é a capital de Minas Gerais, mas isso é falso. Ah, se isso... É a mesma coisa que fala assim, Valmira, se você é a Xuxa, então eu sou o Michael Jackson. Eu estou partindo de uma premissa falsa. Você não é a Xuxa. Se você é a Xuxa, então eu sou o Michael Jackson. Vocês estão entendendo? Em cima de uma premissa falsa... Aí é falso. Não é? Em cima de uma premissa falsa, eu posso tirar qualquer conclusão. Sim. Tá? Por isso que é verdadeiro. Uma premissa falsa me permite tirar qualquer conclusão. Então, se a primeira é falsa, eu posso te dizer que a condicional é verdadeira. Tá? Se a primeira é falsa, a condicional é verdadeira. Agora, se a primeira é verdadeira, a condicional só vai ser verdadeira se a segunda também for. Porque eu não posso chegar para vocês e falar assim, olha, se Salvador é a capital da Bahia, e eu sei que São Paulo é a capital dos Estados Unidos. Pô, mas isso não é. Eu não posso tirar essa conclusão. Vocês estão percebendo a diferença? Em cima de uma premissa falsa, eu posso falar qualquer besteira. Mas em cima de uma premissa verdadeira, eu só posso falar a verdade. Ficou claro isso aí? Sim, ficou. Ótimo. Então, vou prosseguir. Porque tem mais uma operação lógica. A gente viu a conjunção, a disjunção exclusiva, a condicional, e agora a gente vai ver a bicondicional. Né? A bicondicional, ela equivale ao se e somente se. Ela é a setinha para os dois lados. Né? Então, olha aqui o exemplo. Maria é feliz, João está nervoso. Olha como é que se indica. Isso daqui se lê P, se e somente se, que. Então,
falando na linguagem, na língua portuguesa normal, né, seria assim, ó, Maria é feliz se e somente se João está nervoso. O que isso quer dizer? Essa proposição aqui só vai ser verdadeira se ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas, tá? Se Maria é feliz e João está nervoso, vai ser verdadeiro. Se Maria é feliz é falsa e João está nervoso também é falsa, a proposição também é verdadeira. As duas precisam ter o mesmo valor verdade. Ou as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas. Tá bom? Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Vamos analisar o valor verdade da proposição se somente se que. Salvador é capital da Bahia, é verdadeiro. Recife é capital de Minas Gerais, é falso. Vamos analisar. Salvador é capital da Bahia, se e somente se Recife é capital de Minas Gerais. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso, porque precisava que as duas fossem verdadeiras ou as duas fossem falsas. Né? Vou dar um outro exemplo. Proposição R. Proposição R. Brasília é a capital da Argentina. Proposição S. Buenos Aires é a capital do Brasil. Avaliem para mim se a proposição R, se e somente se S, é verdadeira ou falsa. Verdadeira. Verdadeira. Por que é verdadeira? Porque as duas são falsas. Exatamente. É verdadeira porque as duas são falsas. Se as duas fossem verdadeiras, também seria verdadeira. Se as duas são falsas, é verdadeira. Só não pode ser uma verdadeira e uma falsa. Vocês viram como é que é o contrário do ou? O ou precisa ser uma verdadeira e uma falsa. Aqui é o contrário. As operações, elas são inversas, né? O ou, a disjunção exclusiva, é o contrário da bicondicional. Ok? Dúvidas? Perguntas? Por enquanto, eu não. Mais ninguém? Tá tudo tranquilo aí, né? Tudo certo. Ótimo. Então, vamos agora para a principal parte, a hora da diversão. Agora a gente vai falar das equivalências lógicas e das negações. Né? Vamos começar com as negações. Isso daqui é o principal da lógica, tá? Por isso que, assim, a gente só consegue fazer negação quando a gente conhece as operações. Vocês precisam saber o que é uma conjunção, o que é uma condicional, o que é uma disjunção, né? Então, a primeira questão é como eu faço para negar uma condicional. Tá? Vou dar um exemplo aqui antes. Se fizer sol, então eu vou para a praia. Como é que vocês negariam essa condicional para mim? Neguem isso aí para mim. Se fizer sol, então eu vou para a praia. Se eu pedisse para falar assim, não, eu quero que vocês neguem isso daí. Não precisa olhar a fórmula, não. Quero que você... Se eu chego para vocês e falo assim, ó, se fizer sol, eu vou à praia. Assim, não, mentira. Qual seria o contrário? Se não fizer sol, então não vou para a praia? Você falou o que eu gostaria de ouvir. Geralmente, a gente parte desse princípio, que negar uma condicional é só eu botar um não. Só que para negar uma condicional, eu tenho que fazer isso que você fez, Douglas. Só que eu preciso inverter as proposições. Se fizer sol, então eu vou para a praia. Vamos esquecer que a gente está falando de matemática e vamos falar em língua portuguesa. Se eu chego para você e falo assim, olha só, Douglas, se fizer sol amanhã, eu vou para a praia.
Aí vamos supor que você acorda no outro dia de manhã. Eu falei para você assim, ó, se fizer sol, eu vou para a praia. Aí você acorda no outro dia de manhã, abre a janela e tá sol. A que conclusão você vai chegar? Que você foi pra praia. E eu fui para a praia, porque eu falei que se fizesse sol, então eu ia para a praia. Ponto. Primeira conclusão que a gente chega é essa. Agora vamos para um segundo caso. Eu falo a mesma coisa para você. Douglas, olha só. Se amanhã fizer sol, eu vou para a praia. Aí você vai para casa, dorme. No outro dia de manhã, você acorda, abre a janela e está chovendo. A que conclusão você chega? Que você não foi na praia. Não, você não pode afirmar isso. Eu falei para você que não ia se estivesse chovendo? Eu não falei Não. isso. Eu falei que se estivesse sol, eu ia. Mas em momento algum eu falei que se estivesse... Isso é o que eu gostar de praia com chuva. Vocês estão entendendo o que é lógica? Entendi. Lógica é isso. Lógica matemática não é conta. Lógica matemática é raciocínio e construção lógica. Se eu chego para você e falo, se fizer sol, vou para a praia. Eu te disse o que vai acontecer se fizer sol. Só que não fez sol. Então, o que eu posso concluir? Nada. Eu não te disse nada. Eu não falei para você o que eu ia fazer se chovesse. Se me der na telha, eu vou para a praia com chuva. Eu não posso tirar nenhuma conclusão em cima disso, né? Agora, presta atenção. Olha a situação. Se fizer sol, então eu vou para a praia. Eu afirmei isso para você. Se fizer sol, então eu vou para a praia. Aí, no outro dia, você chega, acorda, vai ali comprar pão, sei lá, e de repente você dá de cara comigo em casa. Você me viu em casa. A que conclusão você pode chegar? Que foi falso, né? Oi? Que foi falsa? Não, Você não. disse que era pra praia e não foi. Esquece de verdadeiro, falso. A gente está falando em língua portuguesa. Vou repetir a situação. Eu chego para você e falo assim, Douglas, amanhã, se fizer sol, eu vou para a praia. Se fizer sol, eu te garanto que eu vou para a praia. Aí no outro dia, você chega e me vê dar de cara comigo dentro de casa. Que conclusão você pode chegar? Não é só para o Douglas não, tá? Se alguém quiser responder. Eu chego para vocês e falo assim, gente, amanhã, se fizer sol, eu vou para a praia. Estou garantindo, se fizer sol, eu vou para a praia. Só que aí, no outro dia... Aí, ó, a Ju respondeu. Não. Não, tá. Não. Você chega à conclusão de que eu não fui para a praia, obviamente, porque eu estou em casa. Mas por que eu estou em casa? Porque não fez sol. Exatamente, porque não fez sol. Porque eu tinha falado que se fizesse sol, eu ia. Se você der de cara comigo dentro de casa, eu só tenho uma conclusão. Não fez sol. Por que eu dei essa volta toda? Para mostrar para vocês como é que se nega uma condicional. Se eu viro para você e falo assim, se fizer sol, então eu vou para a praia, para eu negar essa condicional, eu inverto. Como é que vai ficar? Se eu não for para a praia, então não fez sol. Negar uma condicional é inverter. Quem está na frente vai para trás e quem está para trás vai para frente. E mantém a condicional. Então, ó, percebam aqui. Voltando aqui para a caixinha, né? Negação da condicional. Se P, então que? Se eu negar isso, vai ficar o quê? Não que, então não P. Então, vou dar um outro exemplo. Ó. P. A casa é azul. Que o jardim está florido. Se eu quero escrever se P, então que, eu vou escrever assim, olha, se a casa é azul, então o jardim é florido. Concordam comigo? Sim. Agora, e Sim. se eu quero negar isso, como é que vai ficar? Peraí, deixa eu pegar meu café.
O jardim não é florido e a casa não é azul? E não, cuidado, porque não é E. A gente está falando de uma condicional. Então vai ficar como? Se o quê? Se o jardim não é florido, Isso aí. Se o jardim não é florido, então então a casa não é azul. a casa não é azul. Isso aí. Então, para entender como é que eu vou fazer, eu vou inverter quem está na frente passa para trás e nego os dois. Eu nego o primeiro, nego o segundo, inverto. Isso é negar a condicional. O exemplo da praia serve como prova cabal disso. Eu chegar para você e falar assim, olha, se fizer sol, eu vou para a praia. Agora, se chover eu não disse nada, eu disse que se fizesse sol, eu ia. Agora, se chover, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá, eu não tenho como afirmar. Né? Agora, eu tenho como afirmar é que se eu não for para a praia. Se eu não for para a praia, pode ter certeza que foi porque não fez sol. Porque eu falei que se fizesse, eu ia. Ficou claro isso daí? Sim, ficou. Ótimo. Eu parei bastante tempo aqui, porque a negação da condicional é uma das principais equivalências lógicas. Então, se vocês entenderem como se nega uma condicional, meio caminho andado. Ó, falei muita coisa, mas vou dizer uma coisa para vocês. A gente já está acabando os conceitos de lógica. Terminado isso daqui, vocês vão resolver qualquer questão de lógica. Então, por isso que eu estou falando, ó, prestem atenção. Vamos para a próxima. Certo. Negação da conjunção. Lembra da conjunção? Que é P e Q. P e Q. Isso e aquilo. Como é que eu faço para negar? Não P ou não Q. Eu nego os dois e o E vira ou. Então, olha só. João é pedreiro e Maria é costureira. P e Q. João é pedreiro e Maria é costureira. Como é que eu faço para negar isso? Vou até escrever aqui nos comentários. Ó. João é pedreiro e Maria é costureira. Como é que eu faço para negar isso daí? Maria não é costureira e João não é pedreiro? Não precisa inverter, não. Inverter no outro. Olha aqui, ó. Primeira João linha é aí. pedreiro ou Maria é costureira. Não esqueçam que negação, eu preciso negar os dois. Esse Lzinho deitado aí na frente da letra é o tio, é a negação. Quando eu nego uma conjunção, é negar o primeiro ou negar o segundo. É o não primeiro ou não segundo. Então, como é que vai ficar? João é pedreiro e Maria é costureira. Como é que nega isso? João não é pedreiro ou Maria não é costureira. Exatamente. João não é pedreiro, neguei o primeiro, ou, porque o E virou ou, porque eu neguei, Maria não é costureira. Nega o primeiro, nega o segundo e bota o ou. Deu para entender? Vou botar mais um exemplo. Não P ou não Q. Sim, pode. A escola está fechada, está aqui no comentário. A escola está fechada e o professor está com febre. Como é que eu nego isso? A escola está fechada e o professor está com febre. A escola não está fechada ou O professor está com febre. não está com febre. Perfeito. A escola não está fechada ou o professor não está com febre. Nego os dois e o E vira um ou. Ficou claro? Sim. Sim. Ok? Então, seguimos. A negação da disjunção é igualzinha. Aqui, ó.
Na negação da conjunção, a gente chama de lei de Morgan. É uma conhecidíssima lei da lógica. Quando eu tenho uma disjunção, né, P ou Q, eu faço igualzinho, ó, nego os dois e o ou vira E. Por quê? A negação é mudar tudo, né? O P vira não P, o ou vira E e o Q vira não Q. Então, vamos ver como é que fica essa conjunção aqui, ó. João é pedreiro e Maria é costureira. Como isso daqui é uma disjunção, vai ficar João é pedreiro ou Maria é costureira, né? Como é que eu faço para negar isso? João não é pedreiro e Maria não é costureira. Exatamente. João não é pedreiro e Maria não é costureira. Nego o primeiro e nego o segundo. Ok? Vou dar mais um exemplo. As meninas vestem verde e os meninos saem de casa. Como é que eu nego isso? As meninas vestem verde ou os meninos saem de casa. Como é que eu faço para negar? As meninas não vestem verde e os meninos não saem de casa. Perfeito. As meninas não vestem verde e os meninos não Não saem de casa. saem de casa. Ok? Negar tanto a conjunção como a disjunção é super simples. É só eu negar o primeiro, negar o segundo e inverto. Se é E vira ou, se é ou vira E. Ok? Até aí, tranquilo? Tranquilo. Tá terminando. E vai ficar gravado isso? Já está gravado. Está Vai gravando. ficar onde? Vai Quero ficar lá ter no acesso. YouTube. Fica no Classroom da Embasa, mas fica no YouTube também, lá no canal da Mas Gestação Salvador. eu não tenho um classe da Embasa, não. Então é só ir lá no canal da Gestação Salvador. Fica lá aberto para assistir a qualquer momento. Ah, tá certo. Como é que eu Está faço para negar uma disjunção exclusiva agora? Vocês lembram que na disjunção exclusiva, ou era exatamente o contrário da bicondicional? Se isso não existia? Então, negar uma bicondicional é a mesma coisa que uma disjunção exclusiva e vice-versa, né? Então, olha só, se eu tenho uma disjunção exclusiva, ou João é pedreiro, ou Maria é costureira, como é que eu faço para negar isso? É só transformar numa bicondicional. Vai ficar como? Como é que eu leio isso daqui numa bicondicional? Vou dar um exemplo e depois eu volto para cá, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, olha o exemplo. Ou a casa é amarela, ou a porta é azul. Isso daí é uma disjunção exclusiva, ou uma coisa ou outra. Concordam? Sim. Eu vou negar isso daí agora. Para eu negar, basta eu transformar numa bicondicional. Como é que eu transformo numa bicondicional? Só jogar o se somente se no meio. Vai ficar assim, ó. A casa é amarela se e somente se a porta é azul. Essa é a negação. Transformar a bicondicional em uma disjunção ou vice-versa. Quer ver outro exemplo? Esse vocês vão fazer. O menino é pobre se e somente se a casa é pequena. O menino é pobre se e somente se a casa é pequena. Como é que eu faço para negar isso? Ou o menino é pobre, ou a casa é pequena. Isso aí, perfeito. Ou o menino é pobre, ou a casa é pequena. Negação de bicondicional é a disjunção exclusiva, ou.
negação de disjunção exclusiva é a bicondicional, se e somente se. Com base nisso, como é que eu faço para negar? Ou João é pedreiro, ou Maria é costureira. Como é que eu nego isso? Repita aí. É a que está aí na tela. Ou João é pedreiro, ou Maria é costureira. João é pedreiro, se somente se Maria é costureira. Isso aí. João é pedreiro, se e somente se Maria é costureira. Ok? Ficou claro? Sim. Seguimos. Acho que é a penúltima agora. Negação da condicional. Essa daqui é importante, né? Você fala assim, mas eu já vi ali que negar a condicional é inverter ela, né? Quem está na frente vai para trás e quem está para trás para frente negar. Só que existe um outro tipo de negação da condicional, né? Eu também consigo negar a condicional da seguinte forma. Negar uma condicional é a mesma coisa que repetir a primeira proposição e negar a segunda. Opa, como assim? Vamos lá, vou dar um exemplo. Se chover amanhã, perdão, se chover amanhã, então vou ficar em casa. Essa daqui é a minha proposição, né? Qual é a primeira proposição aí? Tem duas aí. Qual é a primeira? Aí eu tenho P, então o quê? Eu quero saber quem é P. P é se chover amanhã. No caso, chove amanhã, né? Choverá amanhã. E quem é Q? Vou ficar em casa. Vou ficar em casa. Como é que eu vou fazer para negar isso? Eu posso negar da seguinte forma, né? Inverto e nego as duas. Se eu não ficar em casa, então não choverá amanhã, ou não choveu amanhã, né? Choveria amanhã. É um meio de negar. Agora tem um outro meio de negar. Sabe como é que é? Eu repito a primeira e nego a segunda. Então vai ficar assim, ó. Chove amanhã e eu não vou ficar em casa. Percebam, eu repeti a primeira, chover amanhã, porque virou uma disjunção, e eu nego a segunda, não vou ficar em casa. Vou dar um outro exemplo. Se a casa é grande, então a família é pequena. Se a casa é grande, então a família é pequena. Neguem isso daí para mim, por favor. A casa é grande e... Peraí. Tá certo, a casa é grande e... E a família não é pequena. Perfeito. A casa é grande e a família não é pequena. Repito a primeira e nego a segunda. Vou dar mais um exemplo. Se o cachorro é bravo, então a visita vai embora. Neguem para mim, por favor. O cachorro é bravo e a visita não vai embora. Perfeito. Agora eu vou fazer o contrário. Eu gosto de chocolate e minha irmã gosta de morango. Transformem isso numa condicional para mim, por favor. Se eu gosto de Neguem isso. chocolate, então a minha irmã não gosta de morango? Perfeito. Se eu gosto de chocolate, então minha irmã não gosta de morango. Por quê? É a primeira e a negação da segunda, né? Então, P, então, que, o inverso do que. Se eu gosto de chocolate, então minha irmã não gosta de morango. Ok? Ficou claro isso aí? Sim. E vamos para a última agora. Vamos para a última.
que são algumas equivalências importantes, né? Aqui a gente já viu uma, né? Que P, se P, então Q, eu posso transformar numa disjunção, né? Nego a primeira ou a segunda, ou repito a primeira e nego a segunda. Eu tenho o que a gente chama da contrapositiva da condicional, que a gente já viu, que é negar a segunda, então nego a primeira, que é quando eu inverto, né? E as negações, que a gente já conhece. Negar o E é negar as duas e botar o ou no meio. Negar o ou é negar as duas e botar o e no meio. E transformar a condicional, eu posso manter a primeira e negar a segunda. Isso daqui é só um resumo de tudo que a gente viu. Tá bom? É isso, gente. É tão complicado assim? Não, só tem que prestar atenção mesmo. Então, agora vamos ver como é que fica o negócio. Primeira, vou deixar vocês lerem. Vou dar 3 minutos para vocês. Quem terminar, quem resolver, não fala, não. Letra tal. Não, deixa para ver se o pessoal, todo mundo consegue ler, consegue entender para achar a resposta, tá bom? Eu vou dar 3 minutos, que é um tempo suficiente para vocês lerem com calma e voltam. Resolveu a sua resposta? Não fala nem escreve. Guarda aí com você que a gente vai ver a resposta daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto isso, eu bebo água. Leia. Hum. E aí? Conseguiram? Não precisa falar a resposta, não. Só quero saber se vocês conseguiram ou não conseguiram entender. Eu acredito que entendi. Então, vamos lá. Qual opção vocês marcaram?
uma afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação. Pedro distribuiu amor e Pedro colheu felicidade. Como é que eu nego isso? Acredito que é a letra A, né? Pedro não distribuiu amor ou Pedro não colheu felicidade. Exatamente. Eu também coloquei essa. Exatamente. Negar uma disjunção é transformá-la numa conjunção, né? Então, Pedro distribuiu amor e Pedro colheu felicidade. Eu nego a primeira, Pedro não distribuiu amor, ou nego a segunda, Pedro não colheu felicidade. Letra A. Tudo bem. Tá vendo como é que o negócio vai? Isso aí, letra A. Vamos para a próxima. Vou dar até menos tempo do que essa daí, que é bem fácil também. E aí? Conseguiram encontrar? Eu coloquei a letra B. João é rico ou Maria é pobre? Como é que eu nego isso? Nego a primeira, João não é rico, e nego a segunda, Maria não é pobre. João não é rico e Maria não é pobre. Letra B de bola, correto. Isso aí. B de bola. Vamos para a próxima, então. De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a "se Marcos estudou, então foi aprovada". Alguém chegou à resposta? Acho que é a letra D. Marcos estudou, se e somente se foi aprovado. Aí a gente tem um problema, porque se Marcos estudou, então foi aprovado, isso daí é uma condicional. Não existe possibilidade de eu ter uma equivalência de uma condicional com uma bicondicional. A letra D é uma bicondicional, se e somente se. Eu consigo transformar essa condicional numa conjunção ou numa disjunção. Vocês lembram que quando eu quero negar uma condicional, o que eu faço? Eu repito a primeira e não a segunda. Não é assim? Repito a primeira e não a segunda. Só que eu não quero negar. Eu quero alguma coisa que seja igual. Então, como é que eu faço? Eu posso negar a negação. Né? Quando eu nego uma mentira, eu estou falando a verdade. Então, negar uma negação é voltar, é como se fosse um antídoto. Né? Então, vou até botar aqui. Ó. Quando eu tenho uma condicional, eu falo que é repito a primeira e
P, nego a segunda. Não é isso? Confirmem aí para mim. Botei até nos comentários. Ó. Repetir a primeira e negar a segunda. Não é isso? Parou. Acho que caiu a... Não, pode falar. É isso mesmo. Marco Não estudou perguntou, ninguém fala. ou não foi aprovado. Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte. Porque assim, eu pergunto, eu paro para perguntar isso, porque senão eu posso seguir direto, sem falar nada. Só que vocês vão se perder. Por quê? Eu gosto de falando, entendeu? Estão entendendo? Eu Compreender não. para vocês não O se Alexandre, perderem. o Oi. Alexandre, eu às vezes eu fico calada, porque como o assunto é para eles, entendeu? Não, E o como eu assunto é já para tenho um todo mundo que está tempinho, aqui. Não. aí Porque assim, pronto, aí se eu fico ninguém esperando que eles fala, respondam, que às vezes eu... mas se a gente ficar esperando os outros responder, o negócio não anda. Pode responder, Valmira, não se preocupe não. É, É aquilo, a gente tem que se preocupar com o nosso, porque senão o ok, negócio complica. Pode responder, se se incomode não. certo. Então vamos lá. Se P e não Q. Então, para negar isso daí, eu vou fazer o seguinte, eu vou direto. Se por um acaso não entender, vocês me interrompam, porque senão eu não vou conseguir terminar, porque vocês não estão conseguindo responder. Então vamos lá, eu vou negar a primeira ou... Cadê o meu Word aqui? Mantenho a segunda. Eu inverti, né? Então, se Marcos estudou, então foi aprovado, vai ficar o quê? Nega a primeira. Marcos não estudou ou mantém a segunda. Foi aprovado. Marcos não estudou ou foi aprovado. Das opções aí seria a letra E. Marcos não estudou ou foi aprovado. Ok? Seguimos. Número 4. A afirmação Maria é médica ou João é professor tem como sentença logicamente equivalente. Daí, 2 minutinhos para vocês tentarem. Bom, vamos lá. Alguém conseguiu aí? Bom, se ninguém falou, ninguém conseguiu. Então, você... Eu acho, professor, que é porque eu fiquei na dúvida entre a letra A e a letra B aí. Então, vamos ver aqui. Mas, antes, eu posso retomar o que estava ali. Quando eu tenho uma condicional, negar a condicional é P e não Q. Ou seja, se eu quero a equivalência da condicional, é só eu negar isso. Então, se P, então Q, é a mesma coisa que não P ou Q. Né? Aí eu tenho um ou, então eu já tenho o caminho. Eu tenho na frente o P e ou Q. Se eu quero transformar isso numa condicional, porque eu já deu para perceber que todas ali são condicionais, né? Tem o então, se isso, então aquilo. Então vai ser o seguinte: o primeiro, não P. Quem é P? Maria é médica. Então vai ficar o quê? Se Maria não é médica, então Q. Quem é Q? João é professor. Se Maria não é médica,
então o João é professor. Letra C, porque é o não P, então que. Não P, então que. Ok? Fica meio complicado, porque Ok. aparece ali a afirmação, aí negação, a pessoa fica Você na não precisa ir dúvida. direto para a negação. Se você souber que a equivalência lógica de se P então que é não P ou que, é tranquilo. Eu estou indo para a negação, para depois negar a negação, para vocês não precisarem decorar duas diferentes. Mas basta você saber que uma condicional, se P então que, tem o mesmo valor lógico de não P ou que. Mesma coisa. Se você falar assim, se a casa é amarela, o quintal é verde. É a mesma coisa que você falar, a casa não é amarela ou o quintal é verde. Não P ou Q. Isso é uma equivalência lógica. Então, Ok? no caso, isso aí tem que gravar, né, professor? Gravar, não gosto desse nome gravar. Você tem que fazer muito exercício para memorizar. Aí é diferente. Vamos lá que está acabando. Do ponto de vista da lógica, a proposição se tem OAB, então é advogado. É equivalente a quê? Vamos lá. É a letra C? Muito bem. Letra C, ó. Contrapositiva, ó. Inverteu. Se tem OAB, então é advogado. Quando você inverte, se não é advogado, então não tem OAB. Inverteu e negou as duas. Letra C de casa. Tudo bem. Vamos lá. Penúltima. A negação da condicional. Se o beneficiário estiver acima do peso, ele é sedentário. Como é que eu nego isso? Alguém? Lembrando sempre que para negar uma condicional, como é que eu faço? Tem duas maneiras de eu negar uma condicional. Invertendo, né? É uma forma de negação, só que aí não tem essa resposta. A outra forma de negar uma condicional, como é que é? Repito a primeira e não a segunda. E nega. Aí vai E ficar nega assim, ó. Se o beneficiário estiver acima do peso, ele é sedentário. Então, eu vou repetir a primeira. O beneficiário está acima do peso. E nego a segunda. Ele não é sedentário. O beneficiário está acima do Ele peso não é e ele sedentário. não é sedentário. Letra D de dado. Okay? Repito a primeira e nego a segunda. Isso é negação da condicional. Letra D. E para a gente concluir, considere as seguintes proposições para responder à questão. Se há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, então a punição de criminosos. Assinale a opção que apresenta uma negação correta da proposição P1. Deixar vocês lerem aí com calma.
Nessa questão, a gente tem que se dar conta que aqui não existem duas proposições, aqui existem três. Primeira proposição, se há investigação. Ou melhor, há investigação. Segunda, o suspeito é flagrado cometendo delito. Terceiro, há punição de criminosos. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, se P ou Q, então R. Né? Então, existem duas maneiras. Uma é o negar com a contrapositiva. Então, ficaria assim, ó, se não há punição de criminosos, então, aí eu vou negar a segunda. Só que para eu negar a segunda, esse ou vai ter que virar E. Vai ter que ficar assim, ó. Se não há punição de criminosos, não há investigação e o suspeito não é flagrado cometendo delito. Só que aqui não está isso daí. Tá ou. Então, esse ou tornou negativo. Esse ou tornou errado. A outra maneira de eu negar uma condicional é repetir a primeira e negar a segunda. Então, seria mais ou menos assim, ó. Há a investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito e não há punição de criminosos. Há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito e não há punição de criminosos. Aí vocês vão falar assim, Alexandre, mas não tem isso. Tem sim, a letra C. Fala assim, mas tem o mais. O mais é uma conjunção adversativa. Ela tem o mesmo sentido do E. Bom. Mais e E tem exatamente o mesmo sentido. Então, a opção correta aqui seria a letra C de casa. Há investigação ou o suspeito é flagrado cometendo delito, mas não há punição de criminosos. Ok? Então, percebam como é que matemática e língua portuguesa, ó, andam ali de ladinho. Então, gente, assim, a gente terminou as atividades, conseguimos terminar certinho na hora, 9 horas. Essa aula aqui, daqui a pouquinho já vai estar lá no Classroom, né? Eu vou colocar a gravação, provavelmente amanhã vai estar lá. E eu vou também jogar lá no Classroom uma lista de 10 atividades, 10 questões, e depois eu vou compartilhar com vocês, ou melhor, que depois eu vou fazer uma correção com vocês numa aula extra que eu vou marcar e falar com vocês lá a data depois no grupo. Tá bom? Ficou alguma dúvida aí, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não, ficou dúvida não, é mais prática mesmo, né? É prática, 100% prática. Agora é prática, agora é com vocês, tá bom? Pessoal, então, obrigado pela atenção aí, um bom descanso para todo mundo e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Valeu, professor, boa noite. Ok. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, show de bola.